Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy. Dessa vez vamos falar sobre o Rogak Depths. Esse vídeo é uma homenagem ao grande Diego Ganeve, amigo meu que começou a streamar lá no Saitinho Roxo, e também ao Cauê Galbs, amigo meu que dedicou sua vida ao Legacy de BG Depths nos últimos anos. O deck se chama Rogak Depths, então dá pra ver que ele é baseado nessas duas cartas, que é o Rogak. Ele custa 7 manas, ele é um 8/8 atropelar que você pode conjurá-lo do cemitério. Bem, mas ele custa 7 manas. A primeira cláusula dele é que você não pode pagar mana para conjurá-lo, né? Então se você tiver 1 milhão de manas na pool, não pode fazer o Rogak com ela. Porém, ele tem Convocar e Delve, né? O Delve você pode exilar cartas do seu cemitério para pagar a parcela incolor da carta. E o Convoke você pode virar criaturas que compartilham uma cor com essa mágica, no caso verde e ou preto, para pagar tanto a parte incolor quanto a parte colorida. Então, ele é uma mágica que não pode ser paga por mana, mas ele sempre vai ser de graça. Você só precisa ter 2 criaturas verdes e ou pretas na mesa e 5 cartas no cemitério. Claro que a conta muda quanto mais criaturas você tiver, mas você precisa ter no mínimo 2 criaturas verdes ou pretas na mesa. E outra parte do deck, o que torna ele um combo duplo, é o Dark Depths, que é um terreno lendário da neve. Ele entra em jogo com 10 marcadores de neve. Você paga 3 manas e remove o marcador dele. Quando o Dark Depths não tiver marcadores nele, você pode sacrificá-lo. Lembrando que isso não está relacionado a pagar mana para remover. Se os marcadores magicamente sumirem, você faz esse efeito. Quando você sacrifica ele por essa habilidade, você cria uma token chamada Marit Lage, que é lendária. 20/20 é um avatar preto com voar e indestrutível. Tudo nesse texto é relevante. O lendário é relevante, vamos falar disso daqui a pouco. Ser um avatar também é relevante. Ter voar indestrutível é ótimo e, claro, ser um 20/20 é maravilhoso, já que você conectar uma vez faz com que significa que o oponente morra numa porrada só. O voar passa por cima das criaturinhas terrestres. E o indestrutível impede que aquele bicho Death Touch e aquela cólera do seu oponente limpe a sua ficha. Mas bem, 30 manas para remover os marcadores, mesmo que parcelado, é difícil, né? Diria até que quase impossível num jogo normal, se você tiver que pagar naturalmente. Porém, esse é o Legacy e não estamos aqui para fazer as coisas da maneira que foram feitas para ser feitas. Temos o Thespian Stage. Quem viu meu vídeo de Lotus Field, eu vou deixar aqui no card, para quem quiser ver, viu que o Thespian Stage é um terreno maravilhoso. Ele gera uma mana incolor, você pode pagar 2, virar ele e fazer com que ele se torne uma cópia do terreno alvo, exceto que ele continua com essa habilidade de copiar. Ele copia não só terrenos seus, quanto dos oponentes. E por que você precisa do Stage? O Dark Depths ele é um terreno lendário. E pela regra das lendas, quando você controla 2 lendas iguais com o mesmo nome, você, por State Based Effect, tem que escolher uma delas para ficar em campo e outra é colocada no cemitério. Aqui, você, copiando o Depths com Stage, você vai ter um Depths, que é o Stage sem marcadores, e um Depths, que é o normal com X marcadores. Você vai escolher os 100 marcadores e em seguida ele vai trigar a habilidade de quando ele não tiver marcadores, você sacrifica e faz um 20/20. E voilá, você vai ter uma criatura gigantesca na mesa pelo pequeno custo de 2 land drops e 2 manas adicionais. Isso é bom, né? Não é um combo, não diria assim, muito simples de executar. Você consegue fazer com uma certa facilidade por ser um combo de 2 cartas, incounterável. Mas bem, o Dark Depths não gera mana, você precisa de 2 terrenos a mais, então seria um combo de turno 4. Porém, esse deck é feito para esses 2 tipos de combo. Vamos começar com os Ramps, né? A forma de Mox Diamond. É um artefato de custo 0 que quando entra em jogo, você descarta um terreno. Se você não descartar um terreno, a Mox Diamond é colocada no cemitério, você não pode responder. E ela gera uma mana de qualquer cor. Então, ela é um ramp. E um ramp muito interessante, porque apesar do Rogak não poder ser pago com mana, a Mox Diamond faz com que
tenha uma carta a mais no cemitério e aí você consiga tanto exilar esse terreno do cemitério para ajudar no Delve, quanto usar a mana da Mox Diamond para castar criaturas. A Mox Diamond também acelera o combo de Thespian Stage e Depths, né? Você precisaria de 4 terrenos, no caso, né, 2 fontes de mana, o Stage e o Depths, e a Mox Diamond facilita isso. E temos aqui a base de criaturas, né? São os Enablers. Stitcher Supplier, ele é uma mana preta, entra em jogo. Quando ele entra em jogo ou quando ele morre, você mila 3 cartas. Você pega 3 cartas do seu topo e põe no cemitério. É muito bom porque ele é uma criatura preta, então ele funciona pro Rogak. Quando ele entra em jogo, ele já mila 3 cartas, então ele paga desses 7 de custo do Rogak, ele paga 4. E quando ele morre, ele também tem esse efeito. Então, ele facilita bastante essa habilidade de castar o Rogak do cemitério, sendo uma criatura. E se o oponente matar em resposta, você mila mais. O Grande Sátiro, maravilhoso, uma das minhas cartas preferidas do Magic moderno. Quando ele entra em jogo, você mila suas 4 do topo e dessas 4 que você milou, você pega um terreno qualquer e põe na sua mão. Então, novamente, ele contribui com o plano de ser uma criatura verde para o Convoke e encher o seu cemitério para o Rogak. Então, vamos dizer, turno 1 Supplier, turno 2 Wayfinder já faz o Rogak. E se você encontrou o Rogak milando ele, você pode fazer do cemitério, porque é uma das cláusulas da carta. E o Sátiro, ele pega qualquer terreno. Bem, nós temos 27 terrenos aqui. Desses 27, 19 são de utilidades. Então, ele funciona bem para os dois planos. Ele não é necessariamente um tutor, né? Ele não busca o que você quer, mas ele te ajuda a encontrar. É possível encontrar um Dark Depths ou Stage e milar um Rogak na mesma ativação do Sátiro. Então, ele facilita os dois planos do baralho. Elvish Reclaimer, uma criatura verde, novamente, Convoke. Ele ganha +2/+2 enquanto você tiver 3 ou mais terrenos no seu cemitério, então não é tão difícil entre Fatlands, Mox Diamond, Stitcher Supplier e Sátiros. É fácil de deixar ele 3/4 e ele tem a cláusula de pagar 2, virar, sacrificar um terreno qualquer, buscar no seu deck um terreno qualquer e pôr em jogo virado. Então, ele não só vai ser o Convoke, como ele vai bater, porque 3/4 é muito grande no Legacy, e ele consegue tutorar qualquer peça do combo. E já que você só precisa virar o stage, o Dark Depths não precisa ser virado no meio do combo, se você tiver um stage na mesa e ativar o Reclaimer, você pode buscar o Dark Depths mesmo virado e combar com ele. Então, é uma aceleraçãozinha, porque se você tiver que buscar o stage, ele vai entrar virado, você só consegue combar no próximo turno. Temos a Vampire Hexmage, uma criatura preta para o Convoke. Ela tem iniciativa, isso é bem legal, né? 2 de poder e iniciativa mata bastante coisa no Legacy, mas a parte importante dela é a outra habilidade, que você sacrifica ela e remove todos os marcadores da permanente alvo. Pô, legal, né? Você consegue tirar marcadores do Cálice do Vácuo, você consegue matar Planeswalkers, você consegue tirar marcadores do Aether Vial. É bem relevante, né? Não sei se é o tipo de habilidade que você quer ter no seu main deck. Porém, o Dark Depths é uma permanente e o Dark Depths tem marcadores. Então, você, por 2 pretas com Dark Depths em campo, você consegue fazer um 20/20. Batendo, né, tanto com o plano de iniciativa, o plano de Convoke por Rogak, como também é possível fazer um 20/20. Você fala, pô, legal, né? Eu só preciso ter 2 pretas e um Dark Depths. Sim, essa é a parte mais simples. E a Crop Rotation. Como custo adicional, você tem que sacrificar um terreno, então ela custa 1 verde e sacrificar um terreno, né? E ela busca um terreno qualquer no seu deck e põe em jogo, só que ela não fala que tem que ser virado. Então você pega e coloca ele em campo como ele ficaria. Então ele é um Reclaimer um pouquinho mais rápido e ele pega muita coisa legal. O que a gente pode pegar aqui com o Reclaimer e Crop Rotation? 4 Dark Depths, 4 Thespian Stage. É a parte necessária do combo. Se você tiver uma delas,
o Crop Rotation comba com a outra, maravilha. Aí você diz, putz, tem Double Black, né, no deck, é o único Double Cost, mas nem sempre é tão fácil, nós temos muitos terrenos que não geram preto. Tudo bem, busca um Urborg. O Urborg é um terreno lendário e ele não gera mana, porém ele faz com que todos os seus terrenos sejam um pântano em adição aos seus tipos. E o que um pântano faz? Ele conta como pântano e ele gera uma mana preta. Então, apesar de ele não gerar mana como está escrito na carta, por si, ele gera mana por virar um pântano. Então, aqui é possível fazer turno 1 alguma coisa com Urborg, turno 2 Dark Depths, vira o Dark Depths gerando uma preta, Urborg gerando uma preta, Hexmage combou no 2. Maravilhoso, né? Ele também, entre aspas, funciona como um efeito de Fatland para colocar cartas no cemitério, caso você precise de Delve, porque os Dark Depths e os Urborgs são lendários, então se você tiver múltiplos, o que seria um drawback em muitas situações não é aqui, porque você pode gerar mana, você pode fazer um Urborg, gerar uma preta, baixar a lente do turno, que seria o outro Urborg, gerar outra mana preta, usar essas duas manas para castar um bicho e usar o Urborg que foi pro cemitério pro Delve. Um Bojuka Bog, que é um terreno que entra em jogo virado, gera uma preta e quando ele entra em jogo exila todas as cartas do cemitério do jogador alvo. Maravilhoso, né? É um efeito que você não usaria num deck normal, né? Você não vai jogar com Bojuka de main se você não tiver como tutorar, mas como o deck tem 8 Hard Tutors, né, na forma de Reclaimer e Crop, e os Sátiros também ajudam a encontrar o Bojuka, quando você pega os decks de cemitério, você já tem um hate main deck. Já que o efeito do Bojuka é quando entra em jogo, né, não faz diferença se ele está virado ou não, o Reclaimer funciona muito bem. Como eu disse, é diferente do Thespian Stage, que você precisa dele desvirado para combar e o Reclaimer pega virado. O Bojuka só precisa entrar em campo. Aqui nós temos os nossos dois terrenos Ramp, que é uma Dryad Arbor, que ela contra como floresta, é uma criatura, ela tem um jogo de invocação, então apesar de ser um terreno, ela não pode entrar em jogo gerando mana, é 1/1. E Kauni Garden, que é um terreno que entra em jogo virado, gera uma verde, quando entra em jogo faz uma planta. Que estranho, né? Um terreno aparentemente fraco. Porém, você pode tutorá-los para o Convoke do Rogak, né? Já que a Dryad é uma floresta, você tem as Fetches, né? as 3 verdantes, e você tem as outras cartas que buscam terrenos para buscar a Dryad. E como a maneira que funciona a prioridade no Magic, quando um efeito seu resolve, a prioridade volta para você. Então, se você tiver uma criatura na mesa, já estoura uma Fetch, pega uma Dryad, o seu oponente não vai poder responder você castar o Rogak. Se ele não responder, você estourando a Fetch, né? A prioridade vai ser sua. É uma maneira muito boa de ter uma criatura que o oponente não matou, tem uma Fetch, estoura a Fetch, pega a Dryad, casta o Rogak e acabou a chance dele poder responder. Claro que isso é um pouquinho diferente com o Kauni Garden, porque ele gera um trigger. Mas é uma maneira a mais de encontrar criaturas, né? A Crop Rotation, se você tiver no plano Rogak e não no plano Depths, ela pode fazer isso. E claro, são efeitos que podem impedir seu oponente de mandar você sacrificar uma criatura, né? Uma maneira de lidar com um bicho indestrutível é exilando ele ou fazer o jogador sacrificar uma criatura. Mas como ele escolhe, se você só tiver o 20/20, você vai ter que sacrificar ele. Com o Kauni Garden tutorável, né, através da Crop Rotation, e a Dryad tutorável através da Fetch também, você tem essa proteção. Uma Caracas, ela gera uma branca, né? Então para esse deck ela gera incolor, só que você vira ela e volta a criatura lendária para a mão do seu dono. Então ela consegue tirar criaturas problemáticas da frente, né? Uma Vendilion Clique, uma Thalia que pode atrapalhar, mas também pode proteger o seu Rogak. Se você tem como fazer o seu Rogak de novo, o seu oponente vai dar um removal no Rogak, né, uma Plowshares, por exemplo, você dá Caracas no seu próprio Rogak e faz ele de novo depois.
Né? Claro que isso não funciona se o oponente for dar uma cólera, porque suas criaturas vão embora, você não consegue dar o Convoke. Um Sejiri Step, ele entra em jogo virado, gera uma branca para esse deck incolor. Porém, quando ele entra em jogo, você pode dar proteção para uma criatura que você controla até o fim do turno, para a cor que você quiser. Então, você consegue fazer com que o seu 20/20 passe por cima daquela Ice Fanquar ou daquela Vendilion Clique, daquele Flicker Wisp de uma vez. Né? Você tem o 20/20, o oponente tem um blocker, você dá proteção, bate e já era, o jogo acabou. E também, por ser tutorável de diversas maneiras, você consegue proteger suas criaturas de plowshares, efeitos de bounce, né, ou bloqueadores que entram em campo depois que você declarou o ataque. Uma Wasteland, sacrifica, destrói o terreno não básico alvo. Esse não é um deck de waste, né? Ele não tá para zicar o seu oponente, mas ele mata. Como nossas duas criaturas grandes são lendárias, você não pode tomar caracas. Então você tem um Ghost Quarter e uma Wasteland que estão aqui para impedir o seu oponente de dar uma caracas ou fazer algum efeito como Maze of It ou Glacial Chasm na forma que geralmente vem dos lands, né? Dos RG lands, Hug lands. Você tem essa proteção. Você diz, tá, por que você usa um de cada, sendo que geralmente a Wasteland vai ser melhor? Tá aqui a resposta. De main deck, o deck usa uma Pit Needle. A Pit Needle entra em jogo, você escolhe uma carta e as habilidades daquela carta não podem ser ativadas, de todo mundo. Tá? Se você nomear uma carta que tem no seu deck, você vai travar a sua. Por quê? Cartas que ganham desse deck. Oko, Ladrão de Coroas. Cartas que podem ganhar desse deck. Caracas, Maze of It, Jace Mind Sculptor. Todas são cartas com habilidade ativada. Você tem a Pit Needle. Então, você não tem como tutorar a Needle, mas se ela vier, ela geralmente vai ter o que nomear, mesmo que seja uma Fat Land do oponente para tentar zicar de mana, já que você joga com uma Needle. Se você travar a Wasteland do cara, que o Waste é uma das maneiras de parar o combo, né, dando Wasteland no Dark Depths em resposta a você copiar, você vai ter o Ghost Quarter para tutorar e impedir que ele, caso o oponente tenha Wasteland e Caracas no deck, você tem a segurança aqui. A outra maneira de proteção é o Thoughtseize, uma mana preta, olha a mão do jogador alvo, descarta qualquer carta não terreno e você perde 2. Muito bom, é uma maneira muito boa de proteger o seu combo, tanto de counters como de removals, né? O motivo que faz esse deck ser melhor que outras versões que tentam combate de terreno, porque ele interage com o oponente. O Lands, por exemplo, ele consegue interagir muito bem com a mesa, porém, se o oponente fizer algo melhor da mão, não tem muito o que fazer, né? Um combo, por exemplo, e o Thoughtseize lida bem. Outro uso interessante do Seize é que você pode dar em você mesmo e contar para o Delve. Então, se você precisar dar um Delve 2, você pode dar Seize em você mesmo, e aí é o Seize e mais a carta que você descartou. É um Delve 2 pro Rogak. Ou, caso falte apenas uma carta para você dar o Delve, você pode dar o Seize em você mesmo, descartar o Rogak, como ele pode ser feito do cemitério. Você remove o Seize, que foi a carta que faltava, e faz o Rogak. Uma interação muito boa. Lembra que eu falei lá atrás que a parte de ser avatar contava? Tá na forma de Steel Resolve. Quando entra em jogo, é um encantamento, você escolhe um tipo de criatura. E as criaturas daquele tipo têm manto. Elas não podem ser alvos de mágicas ou habilidades de nenhum jogador. Diferente de Hexproof, que é só dos oponentes, manto nem você pode interagir com essa criatura. Já que o Rogak é um avatar e o Maritilage é um avatar, você fazer Steel Resolve para avatar impede que o seu oponente use Okos, use Jace Mind Sculptors, Caracas e Plowshares em geral, e ele funciona como uma Pit Needle 2.0 sem ter a necessidade de jogar com mais Needles, já que a Needle não protege a sua criatura em si, né? Se você não consegue proteger de múltiplas coisas, se você fizer uma Needle por uma carta e o oponente fizer outra, a Needle não protege, e Steel Resolve funciona muito bem para esse efeito. 3 Abrupt Decay,
não pode ser anulado. Nesse ponto ele é muito melhor que o Assassin's Trophy. O Assassin's Trophy destrói qualquer permanente do oponente, inclusive terrenos, mas ele pode ser anulado e o Legacy é um formato de muitos counters. O Decay não pega terreno, só pega até permanente de custo 3, mas é 99% das coisas que jogam no formato. E não poder ser anulado é muito importante, principalmente contra Delver. Esse deck acaba sofrendo um pouco quando o Delver faz mana Delver, dá um counter, você fica atrás o suficiente que acaba morrendo pro insetinho batendo. O Decay resolve esse problema e ele também lida com Oco, que é o maior problema possível para esse baralho, sem o oponente dar Force of Negation ou Force of Will. E, por último, no main, temos Não Nesse Mundo. É uma carta de custo 7 que ela anula a mágica ou habilidade de um oponente que dá alvo numa permanente que você controla. É muito bom, né? Ele é uma mistura de Force of Will com Stifle, que protege os seus bichões. Você fala, pô, Orelha, custa 7, cara. É absurdo, é muito difícil de fazer, é quase impossível. Sim, se você tiver que pagar 7 manas, ou você já ganhou ou você já perdeu. Porém, ela tem o texto de essa carta custa 7 a menos, ou seja, 0, se você está dando alvo numa criatura que você controla de poder 7 ou mais. E o Rogak tem poder 7 ou mais, o Maritilage também. Então você tem como combar ou simplesmente fazer a ficha e ficar tapado, né? Fazer o Rogak e ficar tapado. E ter o Não Nesse Mundo para se proteger de Plowshares, Mazes e etc. Então, a Pit Needle, Steel Resolve e Não Nesse Mundo, elas ocupam o mesmo espaço no deck, só que elas são versáteis porque funcionam de maneiras diferentes. Você pode, em algumas partidas, onde o deck acaba não combando indo para o agro, fazer Steel Resolve para outro tipo de criatura, né? É bem diferente, né? Tem Elf Warrior, Sátiro, Zumbi, Vampiro Xamã, cada um é de um tipo. Porém, em algumas partidas, se você fizer um Reclaimer que não toma removal, você vai ganhar. Então, o Steel Resolve faz isso. Como eu disse, a Pit Needle impede o oponente de dar Wasteland. Elas são cartas muito parecidas, que em algumas partidas vão fazer a exata mesma coisa, porém, em outras vão ser a diferença, né? Você está usando 4 slots, para onde você poderia usar 4 Pit Needle, 4 Steel Resolve ou 4 Não Nesse Mundo. Porém, essa versatilidade vai te ganhar muitos jogos. E falando em versatilidade, vamos falar do side. E aqui, no side, temos mais Pit Needles, né? Como eu disse, você comprar muitas Pit Needles no G1 pode não ser muito bom. A partida pode não ser muito favorável, né? Por exemplo, você pegar uma Pit Needle contra um Hug Delver, já agora que não tem mais Rain 6, é bem provável que você só tenha as Fatlands para nomear. Você não vai querer mais de uma Needle no main deck. Porém, contra um Lands, contra um Miracles, contra um Death and Tax, você vai querer mais e elas estão aqui no side. Temos um Carpet of Flowers, que você escolhe uma das suas 2 main phases, todos os seus turnos, você pode escolher a primeira ou a segunda, não funciona nas duas, né? Você tem que escolher a pré-combate ou a pós-combate, e ele gera mana, X manas de uma cor só, sendo X igual ao número de ilhas que o oponente controla. Então aquele Carpet of Flowers vai te impedir de ficar tomando Dazes, Spell Pierces, vai atrapalhar o plano do oponente de te zicar com Wastelands e também, né, no plano de fazer Delver e dar Daisy. E também faz com que ele tenha que pensar 2 vezes antes de baixar um terreno. Porque às vezes baixar um terreno, o 6º terreno, né, a 4ª ilha, não é tão ruim. Mas se você está ganhando muita mana, é um problema para ele. Mais de uma vez eu já tirei todos os marcadores do Dark Depths só por causa de Carpet of Flowers. Porque você gera 3, 4, 5 manas por turno, mais as manas que você tem sobrando. Se o oponente não estiver fazendo nada, você vai removendo. Uma hora você faz o 20-20. Se não tiver resposta, acabou ali, né? Às vezes ele faz Pit Needle para Thespian Stage, Surgical no Stage, tira o Rogak e você acaba tirando o Depths naturalmente. Os marcadores. 2 Veil of Summer. Muito difícil um deck que tenha verde hoje em dia no Modern e no Legacy que não use nenhuma quantidade de Veil, principalmente no Legacy, porque ele também para Storm. Sensacional, né? Aqui ele também impede o seu oponente de dar bounce
com Jace e transformar sua criatura em 3/3 com o Oco, ele não impede o oponente de dar bounce com o Teferi se você precisar dar o Veil em resposta, né? Se o seu oponente já tiver um Teferi na mesa, o Veil não vai adiantar. Ele pode resolver o oponente fazendo um Teferi, você responde com o Veil, ele não vai poder dar bounce naquele turno, você tem que matar na volta. Caso o Teferi já esteja na mesa, o Veil não é mais instant, ele vira um feitiço. Temos aqui 2 Sylvan Safekeeper, uma mana 1/1, humano mago, sacrifica um terreno, a criatura que você controla ganha manto até o fim do turno. Então ele é mais uma proteção contra Plowshares, Planeswalkers. Ele é mais uma carta que ajuda a você a fazer o Rogak no Convoke. E ele funciona melhor para proteger suas cartas do que, por exemplo, o Não Nesse Mundo, porque o Safekeeper também pode proteger uma Hexmage. Já que a Hexmage consegue matar Planeswalkers, o oponente vai tentar controlar você e fazer um Walker e ganhar. E a Hexmage impede isso. Então o Não Nesse Mundo não protegeria a Hexmage, mas um Sylvan Safekeeper sim. E ele também tem a capacidade de sacrificar um monte de terrenos para dar mais Delve no Rogak. Sempre uma opção a mais. Assassin's Trophy, aqui no side você quer o Trophy, porque ele, interage com terrenos, né? Então você pode se prevenir do combo do oponente, mesmo que ele tenha 1000 Pit Needles com Assassin's Trophy. E 2, ele pega permanentes pesadas, ele pega o Rogak do oponente, ele pega o Jace, ele pode pegar outras cartas com Delve, como o Gourmet Gambler. É uma opção a mais, o primeiro Trophy no side é melhor que o quarto Decay. Mas o Steel Resolve, ele funciona também como o Safekeeper, isso vai depender do quão combo você quer ser, né? Quanto mais combo, mais efeitos de proteção você vai querer. Ground Seal, essa carta é bem interessante, já foi muito usada no Legacy, hoje em dia é bem esquecida. Ela é 2 manas ou encantamento quando esse jogo dá um draw, então ele se repõe. Cartas nos cemitérios não podem ser alvo de mágicas ou habilidades. E ele tem um efeito bem interessante para esse deck. O primeiro esse deck é um deck de cemitério, né? Ele não é tão focado como um Dread, como um Reanimator, como um Lens, porém ele usa cemitério. Só que nenhuma carta desse deck que usa cemitério dá alvo, né? O Rogak, o Delve não dá alvo. Então o Ground Seal ele vai impedir o oponente de jogar, né? O oponente não vai conseguir reanimar com isso daqui em campo, não consegue dar um Dread Return, ele não consegue voltar, dar alvo em coisas no cemitério. E ele também te protege de efeitos como Surgical Extraction, porque a Surgical Extraction ela dá alvo na carta do cemitério. Se a carta em todos os cemitérios não podem ser alvo de nada, ela não pode ser conjurada. Então o Ground Seal ele vai te ajudar a não tomar Surgical em nenhuma peça do combo, que é uma das maneiras de ganhar desse deck, né? Que é ou dar Wasteland em uma das peças do combo da Surgical, ou quando elas caírem através dos efeitos de Milá, você dá a Surgical. O Ground Seal impede isso de acontecer, dá um draw e impede o oponente de combar você usando o cemitério. Plague Engineer, 3 manas, 2/2 Death Touch. Entre jogo escolhe um tipo de criatura e as criaturas do tipo escolhido dos seus oponentes ganham -1/-1. Então, como eu disse, esse deck ele tem um plano agressivo, né? Quando você pega um deck, por exemplo, o Death in Texas, que ele tem 3, às vezes 4 Caracas, Flicker Wisp, Plowshares, tem muitos efeitos de te impedir de combar e fica difícil de você querer jogar full combo contra um deck que tem, sei lá, 12, 20 cartas já no main deck que impedem você de combar. Então o seu plano é impedir ele de jogar e você vai matando com as suas outras criaturas, porque o Plague Engineer ele vai matar as criaturas pequenas, diminuir as grandes se você precisar, mas geralmente é para matar humanos no D&T, e ele tem Death Touch. Então, tem um Tarmogoyf do outro lado da mesa. Tudo bem, o engenheiro pode matar os Delvers, né? O engenheiro para humano impede que os Delvers não flipados fiquem em campo, e se o Tarmogoyf bater, ele vai morrer. Então, ele ajuda bastante nesse plano. E 3 Força do Vigor. Ela custa 4, só que se não for o seu turno, você pode exilar uma carta verde da sua mão em vez de pagar o custo, e ela destrói até 2 artefatos e ou encantamentos. Ela é a única Force do ciclo de Horizons que é um 2/2, né? Você tem que exilar uma carta da sua mão e fazer a força, então você está gastando um recurso da mão e exilando o outro, então seria um 2/1. Ela é a única que faz o 2/2.
Por que que ela tá aqui? Porque Rest in Peace, Leyline of the Void são cartas muito comuns no formato e você quer ter um efeito gratuito. A gente viu que combar com Dark Depths custa muitos recursos, custa muita mana, castar as criaturas e dar o Convoke não é tão simples assim, né? Você não consegue com um terreno em um turno fazer tudo. Então um efeito gratuito é muito bom. Ele te previne de tomar 2 Leylines, por exemplo. O que às vezes acontece é você ter uma Crozen Grip e o oponente abrir com 2 Leylines pretas, e aí você fica chupando o dedo. A Force of Vigor resolve esse problema. E ela também pode dar aquele 2/1 maneiro, né? O oponente tem uma forma de hate, por exemplo, um Rest in Peace e uma Pitching Needle ou um Aether Vial, você consegue arrancar os dois com uma force só. Essa é a parte interessante da carta. Tem muita carta verde no deck. Você pode exilar o próprio Rogak, você pode exilar as criaturinhas. Então, remover carta verde aqui não é um problema. Então, é isso. Espero que tenham gostado do Rogak Depths. A minha versão preferida é o BG Depths convencional, mas esse daqui, apesar de ter algumas inconsistências no meio do caminho, ele ganha com mais facilidade, porque ele tem muitos planos dentro do mesmo jogo, né? Você não precisa necessariamente fazer um 20-20 para ganhar, você pode fazer um 8-8 e muitas vezes é turno 2. Então é o que faz esse deck ser diferente, difícil de hatear, caso o oponente não tenha cartas específicas contra você, porque Sobre de Leyline ainda te faz tomar Rest in Peace, Blood Moon, o deck tem básicas, o Reclaimer que busca outros terrenos, né? Caso o Reclaimer já esteja na mesa e você toma Blood Moon, você pode sacrificar um terreno qualquer e pegar as básicas. E tem as Mox. Então é um deck sensacional. Para padrões Legacy ele não é tão caro. O próprio Cauê joga com Lotus Peta no lugar das Mox Diamond. Ele já fez inúmeros resultados expressivos em torneios de 70 mais pessoas. Então é um deck que funciona bem por um preço mais acessível comparado ao resto do formato. Espero que tenham gostado. Deixem um like se quiserem, se inscrevam e até a próxima, pessoal.